Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, para dar sequência às exposições neste documento, no capítulo de número 6, e ouvindo a leitura dos versículos de 16 a 18, Evangelho segundo Mateus 6, de 16 a 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Nós estamos tratando, muitos aqui, todos quase bem sabem, sobre o famoso Sermão da Montanha, que abrange os capítulos de 5 a 7 deste Evangelho de Mateus. E agora nós vamos tratar sobre o jejum do ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo simples, jejuar significa abster-se voluntariamente, por vontade própria, de alimentos com propósitos espirituais, como o propósito de humilhar a alma diante de Deus. Vale lembrar que existe uma diferença entre nos humilharmos perante os homens e nos humilharmos perante Deus. A humilhação é sempre vista do ponto de vista negativo, quando nós falamos em ser humilhado, fulano foi humilhado, ou fulano teve de se humilhar, então nós imaginamos sempre algo negativo, e geralmente é quando se trata de um homem se humilhar perante outro. Mas quando nós falamos de um homem que se humilha diante de Deus, devemos nos lembrar das palavras de Tiago, apóstolo, humilhai-vos na presença do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, significando que a humilhação de um homem diante de Deus, diferente da humilhação de um homem perante outro homem, é um ato de elevação, é parte de um processo de elevação. Então, quando você se coloca na presença de Deus em humilhação, e o jejum é um dos símbolos dessa humilhação, é um dos modos de expressar a humilhação, você está, ao mesmo tempo, sendo elevado por Deus em algum sentido, que o texto certamente vai iluminar para que entendamos qual seja. No Antigo Testamento, as pessoas, em geral, se humilhavam diante de Deus em momentos difíceis. Elas buscavam que Deus as guiasse, ou que Deus as iluminasse, ou que Deus as elevasse em algum sentido. Por exemplo, na época da perda de um líder, é dito que quando Saul e seus filhos morreram na batalha, o povo de Israel, os soldados, jejuaram naquele dia, se humilharam perante o Senhor. É dito também que o salmista orava por seus amigos que estavam doentes e também se humilhava com jejuns em favor deles. Também Esdras, um dos grandes reformadores da igreja, um homem de Deus, também convocou o povo no meio de uma jornada perigosa de volta a Jerusalém, quando foram liberados do exílio. Ele também convocou um jejum para que Deus tivesse misericórdia deles e lhes concedesse proteção. Nós temos ainda jejuns em meio a catástrofes, como foi o caso de Jeremias, em meio à grande desolação de Jerusalém causada pelo exílio. E nós temos também o jejum como um modo de nos humilhar, nos preparando para ouvir a voz de Deus. Foi o caso também com o profeta Daniel em seu livro, em sua profecia. Com o tempo, irmãos, na história de Israel, o povo precisou ouvir repreensões porque estava vendo o jejum como uma espécie de moeda de troca. Nós vemos isso também, infelizmente, hoje. E nós vemos também no tempo de Cristo essa ideia de que se você jejuar, Deus fica meio que obrigado a te dar alguma coisa que você queira. Essa ideia não é nova e, como nós vamos ver, ela está presente aqui no fundo desse texto, desta, em parte, crítica do nosso Senhor a esse entendimento. No primeiro século, os judeus, no tempo de Cristo, eles, principalmente os fariseus,
que eram destacadamente os mais religiosos de Israel, o povo mais religioso, o grupo mais religioso de Israel, eles jejuavam pelo menos 2 dias por semana. Isso era do grupo deles, não era ordenado pela Bíblia, mas eles tinham já o costume de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E os discípulos de João Batista, não é, aquele que era precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, eles também jejuavam. O nosso Senhor Jesus Cristo só jejuou, pelo menos em termos de registro bíblico, quando da tentação do deserto, aqueles 40 dias em que ele passou jejuando. Depois que o ministério público dele começou, que ele passou depois do deserto a anunciar para que as pessoas se arrependessem até a cruz, nós não temos registro de que ele tenha, em momento algum, jejuado. Temos o registro de que ele orava com muita frequência, ia para os montes, etc., afastava-se da multidão para orar, mas jejuar nós não temos esse registro. E o texto que nós lemos, que acabamos de ouvir, é o único lugar em todo o Novo Testamento onde o jejum é realmente ensinado. Ou seja, está se dizendo aqui como você deve agir, como você deve fazer quando estiver jejuando. Nós veremos no capítulo 19, daqui a pouco, se Deus nos permitir, que o jejum não convinha naquela época ainda a cristãos. Ele vai explicar por quê, não é? Mas nós temos, depois desse ensino do nosso Senhor, nós temos uma referência negativa ao jejum, que é a parábola que nós lemos no início do nosso culto, no meio do nosso culto, que é a parábola do fariseu e do publicano, que ele ficava lá se gabando, né, de que jejuava 2 vezes por semana, etc., etc. E nós temos uma visão positiva do jejum, principalmente nos escritos de Lucas, em Lucas e em Atos. Por exemplo, havia uma profetisa, uma mulher de Deus chamada Ana, que jejuava constantemente no templo. Essa é uma visão positiva do jejum. Nós temos também o jejum com fins missionários, para pedir a Deus direção para envio de missionários em Atos dos Apóstolos, também de um ponto de vista bastante positivo, irmãos. E nós temos, no restante das epístolas, nada em termos de incentivo a que os cristãos jejuem. Nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas de Pedro, nem nas epístolas de João, nem no Apocalipse nós temos um incentivo direto a que as pessoas pratiquem o jejum. E, no entanto, de modo intrigante, o nosso Senhor aqui neste texto, ele dá como certo que você, eu e os seus seguidores vão jejuar. Vão jejuar. Ele começa o texto dizendo o quê? Quando jejuares, não é? E aqui o jejuares está já pessoalizado, ou na segunda pessoa. Ele está falando aqui, primeiro ele fala, quando jejuardes, vós, depois ele afunila. Ele trata como que com cada um. Quando tu jejuares, vai ser assim, 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 assim. Então ele dá a certeza, ele assume aqui, ele supõe que um crente, que um cristão seguidor dele vai jejuar. Ele não discute aqui o local do jejum, ele não discute os horários, se você vai ficar a manhã toda, 2 dias, 40 dias. Ele não discute também os riscos para a sua saúde, se isso aí dá problema para a sua saúde ou não. Ele só foca aqui no principal, que é o coração da pessoa diante de Deus. Isso para ele tem importância absoluta, como nós já vimos. Esse é um princípio que é válido desde a abertura do capítulo 6, eu peço aos irmãos para que deem uma olhadinha, basta voltar aqui a página, esse princípio está em operação aqui. Ele diz assim, guardai-vos de exercer, a abertura do capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele aplicou isso primeiro às esmolas, não é? Quando você for dar esmola, não faça isso para se autopromover, por ostentação. Faça isso por amor a Deus e faça o possível. Se não der para ser secreto, seja discreto, mas faça de tudo para ninguém perceber que você está dando, a não ser o seu Pai, que vai te ver em secreto e vai te recompensar. Depois, os versículos de 5 a 13, praticamente todos eles tratam sobre oração com o mesmo princípio. Mesma ideia de que se você está orando, principalmente na oração secreta, ela tem que ser secreta. Tá certo? E agora nós temos o jejum. As divisões desse texto são naturais. Primeiro, Jesus ensina como não fazer. Não é? Ele diz, não faça assim. E depois, na sequência, ele diz, faça assim e você vai ter o agrado do seu Pai, que vai te ver em secreto. Então, o versículo 16 mostra como não fazer.
E o versículo 17 e o versículo 18 mostra como jejuar e agradar a Deus. Então vejamos primeiro o versículo de número 16, irmãos. Essa é uma crítica aos religiosos da época. Quando vocês jejuarem, não se mostrem contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui o nosso Senhor faz uma espécie de trocadilho, e eu preciso explicar esse trocadilho para os irmãos pegarem aqui a sutileza. Ele usa o termo desfigurar aqui, se referindo à face das pessoas, é um termo grego que é o aphasisofim. Vou repetir, aphasisofim é o termo grego que significa tornar invisível a face. E ele usa o termo parecer, eles desfiguram para fazer parecer aos homens que estão jejuando, que é o termo phanossin. É uma espécie de trocadilho para a língua grega, não é? Então é como se eles dissessem assim, eles escondem o rosto com maquiagem, digamos assim, ou com pó, ou com cinza, não é? Para parecerem tristes. Então eles escondem o rosto para poder aparecer. Nós estamos aqui tratando de uma referência ao teatro da época, e principalmente, especificamente, às tragédias da época do primeiro século. Não é? Aqui nós entramos no terreno escorregadio da arqueologia, que é aquela ciência que estuda as coisas passadas, as construções, os subterrâneos, e é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, e constantemente as atualizações de arqueologia elas não criam uma sobreposição nas descobertas, elas normalmente corrigem as descobertas anteriores, então isso complica bastante, e isso diminui um pouco o grau de credibilidade de parte do que eu vou dizer aqui, mas nós temos uma certeza, isso aí é a certeza que o texto nos dá necessariamente, é a de que a comparação que Jesus faz aqui dos religiosos do seu tempo com atores é ofensiva. As pessoas não gostaram disso aí. Quem ouviu isso, você é um hipocrité, você é um ator, as pessoas não gostaram. O que supõe que o nosso Senhor entendia algo do teatro da época, conhecia algo do teatro da época, e também os seus interlocutores, os fariseus e também o povo, sabia muito bem do que se tratava esse termo aqui, hipocrité. O texto traduz como hipócrita. Houve na Palestina, pelo menos desde 40 antes de Cristo, de 40 anos antes de Jesus nascer, houve uma promoção da cultura grega. Os romanos gostavam da cultura grega e promoviam. Eles eram os dominadores de Israel. E é claro que o povo de Israel não gostava muito dessa dominação e também dessa cultura grega que causava certa estranheza. E nesse tempo, muitos teatros foram construídos por todo o império, por toda a extensão do império. Em 1931, foi descoberto numa cidade, uma cidade que é a capital da Galileia, onde Nosso Senhor nasceu, a 3 quilômetros de Nazaré, numa cidade chamada Séforis. Estava mais ou menos a 1 hora a pé de onde Jesus nasceu, ou melhor, de onde Jesus se criou, que era Nazaré, e certamente era conhecido por toda a região. Havia, e foi descoberto recentemente, em 1931, um sítio arqueológico que claramente tinha o formato de um teatro, que cabia mais ou menos de 4 a 5 mil pessoas naquele tempo. É possível, é muito possível, que o nosso Senhor tenha tido essa experiência de conhecer o mundo da dramaturgia do seu tempo, da sua época. Não apenas ele, mas todas as pessoas daquela região de Séforis, que era a maior cidade da Galiléia, maior até do que Nazaré, cidade onde o nosso Senhor foi criado. E eles conheciam certamente a atuação retumbante dos hipocritai, que eram o plural de atores, não é? Os atores que trabalhavam no palco com o rosto maquiado, recebendo aplausos das pessoas, não é? E atraindo os aplausos das pessoas. E o que é que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que aquelas atuações do teatro, dos hipocritai, haviam saltado para as igrejas. Está dizendo isso. Isso aqui parece estar virando um teatro, igual aquele lá dos hipocritai.
Você tem pessoas que parecem estar mais preocupadas com a impressão que vão causar num público do que no agrado de Deus Pai, aquele que vê tudo em secreto, no segredo do coração. Pois Jesus diz, aquele que age desse jeito, aquele que faz as coisas assim, ele diz aqui literalmente, já estão tendo a recompensa, ou seja, durante os aplausos, durante o reconhecimento, isso é tudo o que você vai ter, é o que Jesus está dizendo. De Deus você não receberá nada, do Pai você não receberá nada. Esse é o tipo de jejum que desagrada a Deus. É quando nós enviamos sinais para as pessoas, de propósito, com o fim de obter delas algum tipo de aprovação, algum tipo de louvor, algum tipo de admiração. Esse jejum tem como recompensa as coisas dessa vida, os aplausos dessa vida, que naturalmente são substituídos por outros aplausos para outras pessoas que jejuam melhor do que você perante os homens, né? Então, esse é o ensino de como não fazer o jejum. A seguir, nós temos versículos 17 e 18, o jejum que agrada ao Pai. O texto diz assim, tu, porém, agora nós temos uma coisa mais particularizada, não é? Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse ato de lavar a cabeça e depois passar óleo na cabeça, passar o que seria um creme ou um gel da época, não é? Normalmente, irmãos, era uma preparação para um momento feliz, como, por exemplo, um banquete. Quando as pessoas iam se banquetear, elas se preparavam desse jeito, ungindo a cabeça com óleo, para receber os convidados ou para participar, para ser recebido por alguém, não é? Há um estudioso chamado Pascal Quesnel que diz o seguinte sobre este ponto aqui. O amor de Deus nos leva a fazer com alegria o que fazemos por Ele. Nosso coração é o mesmo em relação a Deus que nossa cabeça e face o são em relação aos homens. O jejum, nesse ponto, é um momento de você se colocar diante de Deus com contentamento, com satisfação. Quando você jejua, você está, de certo modo, exercitando em segredo algumas virtudes que não foram assimiladas ainda por você, mas você já está colocando na fachada, não é? Como se de fato você já fosse alguém que está jejuando completamente, com toda a sua alegria, com toda a sua disposição, com toda a sua vida. E esse esforço de apresentar no rosto um ideal que está ainda se formando no coração, isso é muito agradável ao Senhor Deus. Quando nós nos esforçamos exteriormente para ser o que nós estamos ainda tentando ser no nosso coração, irmãos. Jesus disse que o Pai vê esse processo, o Pai vê esse esforço em amá-lo, em desejá-lo, em ascender a Ele, e Deus vai recompensar aquele que agir desse modo, aquele que fizer as coisas apenas perante o Pai. A recompensa aqui deve ser bem entendida, irmãos, já que Deus, nós conhecemos, Ele não precisa de nós, não é? Ele não requer nada de nós que já não seja dele, então nós precisamos entender bem que ideia de recompensa é essa aqui, não é? A palavra de Deus nos diz, não poucas vezes, que Deus é tão bom e a certeza de que Ele vai cuidar de nós e vai nos abençoar, vai nos ajudar, é tão grande que às vezes Deus é retratado como alguém que está devendo a você. Vou citar aqui 2 textos para não citar outros. Provérbios 19, 17, aquele que se tornou popular como quem dá aos pobres empresta a Deus, não é? Ele vem daqui de Provérbios, que diz assim, Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Não significa que Deus está te devendo como uma pessoa que você emprestou o dinheiro, mas é tão certo que Deus vai ser bom com você, que Ele é apresentado aqui, é retratado como sendo um devedor. O mesmo é dito no Salmo 84, de outro modo, não é? Versículo 11, porque o Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não é sonegador, como se você fosse um imposto de renda, não é? É muito interessante essa imagem, mas o fato é que Deus é apresentado assim por conta da sua bondade, é um modo de retratar de forma intensiva a bondade de Deus. O Agostinho, famoso
pai da igreja, diz que Deus paga a dívida sem dever. Essa é a ideia aqui, né? Que Deus perdoa sem perder nada. Né? Deus disse assim, olha, tudo que você me deve, considere pago. E eu não perdi nada com isso. Eu não tomei prejuízo com isso. Então é muito interessante essa ideia tão intensiva aqui, irmãos. O nosso Senhor, no entanto, precisamos olhar para o texto, ele não diz claramente qual seria essa recompensa. O que nós temos aqui é uma pista, tá certo? Ela está no capítulo 6 ainda, na abertura de novo. Voltemos para lá. Dois estudiosos, o Zuck e Bock, eles dizem assim, eu vou fazer a leitura aqui a respeito desse versículo 1, que pode nos dar uma pista sobre a recompensa para aqueles que tanto jejuam, como dão esmolas, como oram do modo como Deus se agrada. Eles dizem assim, em Mateus 6:1, Jesus parece não ser específico quando fala de uma recompensa junto de vosso Pai Celeste. Mas a preposição, no caso a preposição grega para, que é traduzida como de, aí no versículo 6, no versículo 1, frequentemente indica simples proximidade espacial. Tal como quando Jesus diz, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Tá certo? A recompensa última dos discípulos pode bem ser resumida pela experiência de estar na presença de Deus, perto de Deus, próximo de Deus, se aproximar de Deus. Assim, a recompensa estabelecida para os discípulos parece se referir a estar na presença de Deus, nos moldes de bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus é desfrutar a Deus, é participar da vida de Deus de modo intensivo, uma experiência que é prometida a cada cristão sincero. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque um dia vocês vão desfrutar não apenas da contemplação da grandeza de Deus, mas vão participar num modo que nunca foi experimentado por você antes, a vida de Deus na sua vida. E a pergunta é, que recompensa maior um cristão pode desejar? É certo que a Bíblia também nos fala acerca de recompensas temporais que os crentes têm à medida que servem a Deus. Por exemplo, Mateus 19:29 diz, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, referindo-se a esta vida, e herdará a vida eterna. Mas é claro que o valor dessas recompensas temporais está atrelado à vida espiritual do crente, porque de nada adianta você ganhar bens da parte de Deus nessa vida, se isso apodrece a sua vida espiritual. E se isso desprepara você para herdar a vida eterna. É claro que todos esses benefícios estão atrelados naturalmente à vida espiritual e à vida eterna, irmãos. Lembrando que o jejum não é moeda de troca. Tá certo? Quando eu falo moeda de troca, eu estou me referindo a trocas do mesmo tipo. Eu estou fazendo um esforço material aqui, porque eu quero que Deus me dê algum tipo de retorno material. Essa ideia realmente não pertence ao entendimento tradicional da igreja cristã, realmente não pertence. Deus sairia perdendo se trocasse conosco, nesses termos, tá certo? E Deus não perde nada de ninguém. Então nós temos aqui a promessa possível desse texto de nos unir a Deus, de desfrutar da sua presença. E o jejum, a humilhação que eleva o crente, ele nos ajuda nesse propósito, de estar mais perto do Senhor, que é aquilo que um crente de verdade quer na sua vida, acima de todas as outras coisas, e todas as outras coisas servem a este propósito. Um ponto do ensino do nosso Senhor, irmãos, soou estranho não só para os fariseus do seu tempo, mas para os discípulos de João Batista. Eu queria pedir para que, por gentileza, os irmãos abrissem no capítulo de número 9, a 2 páginas à frente, no versículo de número 14 a 17, que trata sobre a questão do jejum. Eu vou fazer a leitura. Mateus 9, de 14 a 17, o texto nos diz assim. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles?
Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Os seguidores de Jesus Cristo não jejuavam naquele tempo, porque era um tempo de festa. Tempo de festa aqui significa tempo da presença física do Messias. A ideia aqui é de que eles não precisavam nem buscar a Deus por fé, porque eles estavam vendo, não é? Perguntaram até para Jesus: olha, mostra Deus para nós, a gente vai ficar satisfeito. Ele diz: mas eu estou aqui, na frente de vocês. Vocês podem me apalpar, vocês podem me cheirar, vocês podem me ver. Então esse é um tempo de profunda alegria na vida de vocês, mas isso vai acabar. O noivo vai ser tirado de vocês. Nesses dias, vocês vão precisar jejuar. A vida vai ficar mais difícil. Então é isso que Jesus nos fala. Seria ridículo para nós você ir para um casamento e na hora do banquete o noivo te chama e diz assim: come um pouquinho. Aí você diz: não, eu estou de jejum, muito obrigado. Você causaria um profundo desgosto no noivo, porque aquele é um momento de profunda alegria. E a alegria pede comida, todo mundo sabe disso. E Jesus disse: esse tempo vai acabar. E de fato acabou. Ele diz: agora está na hora de vocês jejuarem. Nós vivemos então, irmãos, nesse tempo. Desde que o noivo nos foi tirado, em termos físicos, nós vivemos num tempo que é o tempo em que os crentes devem, e espera-se deles, que eles jejuem. Eu gostaria de destacar, para finalizar, irmãos, 4 aspectos do jejum, são destacados por um grande estudioso do assunto, o Daniel Doriani. Ele cita vários outros, mas eu quis apenas reservar 4, pensando já no exercício prático dessa ordem do Senhor, né? Primeiro, ele diz que o jejum deve ser regular. Nós devemos pensar que nós não temos essa ordem da parte do nosso Senhor. Pode ser que você jejue hoje, passe 10 dias, 15 dias e jejue de novo. Depois passe 5 meses e jejue de novo. Não existe aqui uma ordem direta. Mas é importante que nós lembremos que uma coisa é o princípio que o nosso Senhor dá. Outra coisa é o fato de que, na nossa experiência, tudo aquilo que nós não tornamos regular na nossa vida, a tendência é o quê? É enfraquecermos na prática. É assim, irmãos. Se vocês não reservam tempo para fazer certas coisas, se vocês não têm agenda, significa que a tendência é que as coisas da vida, as pressões da vida vão acotovelando o que você quer fazer, imagina fazer, e no final você não vai querer fazer aquilo, tá certo? Então, a não ser que consigamos horários específicos, dias específicos para praticar o nosso jejum, facilmente nós vamos negligenciar essa prática. E às vezes você vai perguntar para um crente e ele não sabe nem o que é jejum. Ele nunca jejuou na vida. E ao mesmo tempo ele fala: não, mas eu oro. Jesus disse para você orar. Ele diz: quando orares, né? Mas ele falou também: quando deres esmola. Mas o crente assistiu tanta televisão, tanta denúncia, né, de falso aleijado, né, etc., que ele não quer mais dar esmola. Ele invalida a ordem do mestre para isso. Também há quem faça isso com o jejum. Como eu não sei o que é, eu me sinto desobrigado em fazer o jejum. Mas é importante nós levarmos em conta essa questão da regularidade, que, embora não seja ordenada no texto, na nossa experiência, quando nós recebemos essa mensagem de Cristo, nós temos de arrumar um tempo para fazer jejum. E nós temos de pensar nisso com seriedade em relação à sua regularidade. A outra coisa que ele destaca é que o jejum tem que ser secreto. Ele não pode ser discreto, ele não pode ser público. Existe jejum público, inclusive a nossa igreja, ela nos ensina como fazer, mas não é o ponto do texto aqui, jejum público. Está se referindo a jejum privado, particular, do crente com Deus. Então é importante nós levarmos em conta aqui, pelas razões do texto, não é? Um tempo para ter intimidade com Deus, para nos humilhar diante de Deus, para admitir diante de Deus que nós somos pó e que Deus é tudo em todos e que nós queremos, por meio dessa humilhação, nos elevar e nos apegar mais a Deus. Esse é o propósito básico do jejum, meus irmãos. O jejum também é humilde. Já ligado a esse ponto, ele não visa simplesmente castigar, na verdade ele nem visa castigar o seu corpo. Ele não visa castigar o seu corpo. O jejum secularizado, que é a dieta, não é? Que é os regimes que as pessoas fazem, ou seja,
abstinência de alimentos com propósitos físicos, né? Não é com propósitos espirituais, você se tornar uma pessoa melhor. Esse tipo de jejum, que é secularizado, que é a dieta, ele visa o quê? Maltratar seu corpo? Não, visa o benefício da sua saúde. Tem uns que fazem mal, mas mesmo esse você fez pensando que ia fazer bem para você. Não é isso? Então, quando nós pensamos no jejum cristão, nós também não devemos pensar, como boa parte da igreja pensou em sua história, que o jejum é um modo de castigar você, para você cada vez mais romper essa cadeia, essa prisão, esse túmulo que é o corpo. Não é assim que a Bíblia coloca as coisas. Ela diz que você deve se humilhar, você é corpo e alma. Você deve se colocar na presença de Deus. Não é que você vai maltratar seu corpo. O corpo é maravilhoso, irmãos. O corpo está aí, você está aí confortavelmente instalado nele, né? Ele nunca te expulsou, né? Você está aí dentro, está tudo muito bom. Ele pede pouca coisa para você, uma cenourinha, é uma beterraba, é uma carne, é uma coisa simples. E ele faz praticamente tudo o que você quer, antes de você pedir até. Você pensa num copo d'água, você já está lá na cozinha, ele lá te servindo. O corpo é uma maravilha, irmãos. É uma bênção de Deus. Então, ele não é para a gente maltratar ele. E a Bíblia também nunca diz, em nenhum ponto, que o corpo humano, essa parte aqui, peca. Nunca diz isso. Diz só que a carne é fraca. Mas não nesse sentido de que ela é pecaminosa, que ela sai fazendo coisa que não tem nada a ver com você. Não. Fala que você é um pecador. Você é corpo e alma. Então, a gente não pode carregar a ideia de que jejum é para destruir o corpo, para poder a alminha subir. Não é essa a ideia, não. A ideia de humilhação tem a ver com você se colocar diante de Deus, dentro da sua condição, e em humilhando-se diante de Deus, você é exaltado. Deus vai te exaltar em algum sentido, certamente de unir você mais ainda com Ele. Então, nós temos de abrir-nos para santas influências e para essa ascensão maravilhosa e misteriosa que é promovida pelo jejum, irmãos. Finalmente, o jejum é criativo. Em que sentido? Você vai inventar jejum diferente? Não. A ideia de criatividade é a ideia de descobrir ou de ver aspectos que são negligenciados, mas que estão na Escritura. Ou seja, aquilo que nem sempre a gente vê ou a gente percebe, mas que está lá. Nesse sentido, eu recomendo aos irmãos, para que depois em casa, deem uma lida no texto de Isaías, no capítulo 58. Marquem aí, depois vocês deem uma lida, que vocês vão ser surpresos, vão ficar surpresos ali, porque Deus disse assim, não, vocês estão jejuando direitinho, nessa coisa da forma do jejum, de ficar sem alimento, supostamente com objetivos espirituais, etc. Né? Mas Deus não se agradava do jejum só de comida e bebida. Ele coloca que ele diz que os crentes da época precisavam renunciar a si mesmos e se voltarem para os problemas dos outros. Ele dizia assim, tem gente que está jejuando só para poder se isolar do próximo, que está precisando dele. Só para poder fazer perversidade, para não visitar as pessoas, eles vão jejuar. E ele começa a falar sobre várias coisas, de um modo até poético, dizendo que os cristãos, ou que os crentes da época, precisavam pensar nisso aí, para não estar cometendo o erro de fazer um jejum por motivos iníquos, por falta de amor ao próximo. Isso também é possível, considerando as complexidades da maldade humana, irmãos. Então, a ideia de que os crentes não considerem o domingo de jejum, por exemplo, como desconectado do restante da vida deles, ou como uma espécie de compensação ou de fuga das suas responsabilidades horizontais, das suas responsabilidades diante de Deus. Em resumo, irmãos, o nosso Senhor espera que você, eu, todos nós, cristãos, dentro dessa condição, desde a sua ascensão aos céus, Ele espera que você e todos os que são crentes, seguidores dele, jejue secretamente, não para uma plateia de teatro, mas para a plateia chamada plateia de um só, que é aquele que está assistindo a tudo que você faz a partir do seu coração, aquele que é chamado aqui de seu pai, aquele que ama você e aquele que quer ter um relacionamento profundo e íntimo com você, que ama você além das aparências, além da aparência dos homens, além do teatro dessa vida, irmãos. Quando você agir assim, você terá, pelo jejum sincero, mais apego a Deus e à sua vontade. E essa é a recompensa mais desejada por um crente,
que jejua por um crente verdadeiramente fiel. É isso, irmãos. Deus nos abençoe.